turminha do sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Contraturno Digital. Eu sou a professora Shirley Botelho e vou ter um prazer de acompanhar vocês por essa jornada aqui pela história. A nossa aula é a aula de número 54, que tem como título Você trabalha com o quê? E o nosso objeto do conhecimento é Senhores e Servos no Mundo Antigo e Medieval, as dinâmicas do mundo do trabalho em várias sociedades. Então pega o seu caderno, faça suas anotações e vem aqui para a nossa aula. Vocês já pararam para pensar como pessoas de outros tempos, de outras sociedades desenvolviam seu trabalho? Bom, é isso que nós vamos ver nessa aula. Como aconteceu o desenvolvimento do trabalho ao longo do tempo em várias sociedades. Então, gente, ainda na pré-história, o trabalho nos grupos humanos ele era dividido a partir do gênero, onde os homens ficavam ali com o trabalho da caça e da pesca e as mulheres cuidavam da coleta de frutos e cereais e cuidavam dos filhos. E como vocês podem ver, nós estamos aqui num cenário pré-histórico, mais precisamente ali no Paleolítico, onde os seres humanos que viviam naquele período, eles eram nômades e eram caçadores e coletores, ou seja, eles precisavam ali estar constantemente em busca de alimentos, eles não dominavam a agricultura e nem a domesticação de animais. E aqui a gente tem esse exemplo de um indivíduo do sexo masculino que está ali preparando sua lança para pescar, e uma mulher que está aqui coletando, né, seus cereais, coletando ali seus frutos para levar para sua comunidade. Então, a coleta desses alimentos, ela era feita de forma coletiva, de forma igualitária, que é uma das características aqui do trabalho primitivo, tá? Então, outra característica muito importante do trabalho feito nesse período é que ele é feito única e exclusivamente para a sua subsistência, ele é feito para a sua sobrevivência. Então, não havia ali a necessidade do acúmulo, eles não pensavam nisso, só vamos pensar mais para frente, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Bom, então já que o objetivo é esse, a gente não vai atrapalhar o trabalho aqui dos nossos colegas, né? Então vamos sair de fininho, vamos sair bem devagar para não atrapalhar esse trabalho. Vamos lá? Então, o período seguinte é o período neolítico. E os homens do Neolítico, eles vão dominar a agricultura. E esse controle da agricultura vai fazer com que eles consigam armazenar alimentos, visando os períodos de seca ou chuva. Então, o avanço da produção e do armazenamento originou os excedentes, ou seja, as sobras desses alimentos, frutas ou verduras. Com isso, os indivíduos desse período, eles começaram a trocar esses excedentes entre as aldeias, surgindo assim um pequeno sistema de comércio e circulação de sementes. E isso é muito importante, porque isso vai dar origem às primeiras cidades. Então, com o surgimento das primeiras cidades, vai surgir umas novas atividades, uma nova dinâmica, como as de artesãos, as de teceleiros, as de guerreiros e essas atividades que a gente vai ver aqui na nossa tela. Então, comerciantes, sacerdotes. Então, a gente percebe uma nova dinâmica social surgindo aqui no mundo antigo. E a gente vai fazer agora uma viagem no tempo, passear por algumas temporalidades para ver como que era a dinâmica do trabalho nesses diferentes espaços. E a gente retorna aqui para a pré-história para entender melhor como funcionava aqui os modos de produção nessa sociedade. Então, de novo, era uma sociedade que praticava um modo de trabalho primitivo e igualitário, onde havia divisão por gênero. A gente observa, então, que era um trabalho dividido ali, feito para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, onde eles produziam somente o que eles necessitavam para sobreviver. Então aqui, ó, onde a gente pode perceber nesse cenário, não havia estoque, não havia ali nenhum acúmulo. As pessoas aqui ao lado, os indivíduos aqui atrás,
eles só estão cozinhando e preparando o básico, o suficiente para todos. Vamos ver agora outras dinâmicas de trabalho em outras sociedades. Bom, turminha, pulamos então 3.000 anos aproximadamente aí na história e nós chegamos aqui às margens do rio Nilo. E nós vamos ver o modo de produção asiático, que foi um sistema econômico que vigorou principalmente nas primeiras sociedades estatais, Mesopotâmia, Pérsia e, como a gente pode observar, aqui no Egito Antigo. Em outras palavras, esse modo de produção ele foi uma forma que esses povos antigos produziam mercadorias, estabeleciam relações de trabalho, faziam comércio e distribuíam as riquezas geradas na sociedade. Nesse modo de produção, o Estado ele assumia total controle sobre a economia e a política da região que controlava. E alguns milhares de anos depois, a gente vem parar aqui na Europa Ocidental, onde a gente pode observar aqui um trabalhador livre desempenhando aqui o seu ofício. Isso a gente vai observar melhor a partir do século XII e XIII, mas a gente explica melhor para vocês aqui no decorrer da aula. Por fim, chegamos aqui à Inglaterra no século XIX, onde vai se desenvolver o modo de produção capitalista. Então, o trabalho primitivo, como a gente vem falando ao longo da aula, ele foi aquele primeiro regime de trabalho, e aqui ao lado a gente tem um trabalhador, né, com as suas ferramentas mais rudimentares, que onde ele utilizava para suprir suas necessidades mais básicas. Então, esse regime de trabalho, ele era desenvolvido ali para se alimentar, se abrigar. Ele era feito ali naquelas comunidades primitivas onde houve o avanço das primeiras ferramentas que eram construídas de pedra, espinhos e lascas de árvore. Então, na medida em que essas sociedades elas vão se desenvolvendo, se dinamizando e se hierarquizando, novas formas de trabalho vão surgindo. E surge assim o trabalho escravo na antiguidade. Mas é importante a gente destacar que o trabalho escravo na antiguidade é diferente da escravidão moderna, porque na antiguidade a principal forma de se tornar escravo era a partir do momento que o indivíduo se tornava prisioneiro de guerra, ok? Então a escravidão moderna ali do mercantilismo se dava a partir de uma justificativa racial, como aconteceu aqui nas Américas. Então, essa é uma questão muito importante para a gente pontuar. E a gente retorna, então, para a Europa para falar de um trabalho que vai se desenvolver durante a Idade Média, que é a servidão. E a gente tem aqui um exemplo de um servo arando a terra. Esse trabalho vai ser desenvolvido no que a gente chama de modo de produção feudal. E em que consistia isso? Bom, esse é um trabalho que ele vai ser desenvolvido principalmente ali a partir das invasões bárbaras que vão ocorrer ali no final do Império Romano. Então, através da ruralização da Europa, o trabalho no campo ele vai ganhando cada vez mais força, surgindo então uma nova ordem social que a gente vai chamar aí de feudalismo. Esse novo sistema tinha um senhor feudal, o poder centralizado. Então, ele vai prover segurança, proteção para os camponeses, para os servos, e em troca eles vão trabalhar nas terras desse senhor. Então, uma relação ali de troca, onde o servo vai produzir nessa terra em troca aí dessa proteção. Com o fim do modo de produção feudal, o modo de produção que vai vir depois é o modo de produção capitalista. E no modelo de trabalho capitalista, quem tem os meios de produção emprega aqueles que não têm. Então, nesse formato, o trabalho em questão de tempo, força, qualidade e produto é trocado por salário. Então, o capitalismo ele é um sistema econômico que gera, até hoje, inúmeras formas e meios de trabalho para o ser humano. Então, esses sistemas que se inicia ali no final da Idade Média, através de caravanas dos mercadores e ambulantes nos tempos das cruzadas, ele é o que vigora na nossa sociedade atual. Bom, turminha, e assim finalizamos mais uma aula do Contraturno Digital sobre as dinâmicas dos trabalhos em várias sociedades. Vamos agora para o nosso Aplicando. Muito bem, turminha. Hora então de colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa aula. Então vamos lá para o nosso Aplicando.
Assinale o modo de produção que em tempos diferentes predominou em regiões da Ásia, África, banhadas pelo mar Mediterrâneo e também na América. Entre suas características, observa-se a agricultura como base da economia, a servidão coletiva como forma de organização do trabalho e a teocracia como forma de organização política. Vamos lá para as questões. Alternativa A, modo de produção feudal. Alternativa B, modo de produção asiático. Alternativa C, modo de produção escravista mercantil, ou a alternativa D, modo de produção capitalista. Vamos lá observar. Então, para a gente responder, a gente precisa analisar bem o enunciado, bem o comando da questão, tá? Então, se a gente tem alguma dúvida na resposta, é bom a gente ir por eliminação. Então, olha, o comando da questão lá atrás, ele fala que esse modo de produção, ele predominou ali na África, na Mesopotâmia, nas sociedades ali mais antigas. Então, a gente já pode eliminar algumas, não é mesmo? Então, a gente já pode eliminar ali o modo de produção feudal, que a gente acabou de ver na aula, vigorou ali na Europa. A gente já pode eliminar ali o escravista mercantil, que foi aquele que a gente viu que vai se desenvolver mais a partir do século XV, principalmente nas Américas, né? A escravidão moderna a partir do mercantilismo. E o modo de produção capitalista é aquele em que não tem o trabalho escravo, é o trabalho livre, a livre demanda, é o trabalho por salário. Então, eu acho que nos resta ali a alternativa B, será? Vamos checar, então. A alternativa correta, olha aí, alternativa B, modo de produção asiático. Mas vamos checar o porquê. Vamos ver aqui o gabarito comentado do nosso aplicando. Então, modo de produção asiático ou tributário. Os exemplos mais conhecidos são as civilizações egípcia, chinesa, incas, maias e astecas. Nesse modo de produção, os bens eram fabricados pela população e uma parte deles era confiscada pelo Estado por meio de tributos. Muito bem aí para você que acertou. Parabéns! E agora vamos para as nossas considerações finais. Vamos então recapitular o que nós vimos na nossa aula sobre os diferentes modos de trabalho. Então, o primeiro que nós vimos foi o trabalho primitivo, aquele desenvolvido ali pelos primeiros seres humanos. Então, principalmente ali na pré-história. Então, esse trabalho ele é caracterizado pela divisão por gênero, onde os homens praticavam ali a caça e a pesca e as mulheres a coleta de frutos e cereais e cuidavam ali das crianças. Característica principal é que esse trabalho ele tinha o objetivo da sua subsistência. Eles trabalhavam em prol ali do que eles precisavam para sobreviver. Então, na medida em que as sociedades ali daquele período elas vão crescendo e se dinamizando, vai surgir também o trabalho escravo, né, por conta da hierarquização. Então, o trabalho escravo da antiguidade, ele era arregimentado por conta dos prisioneiros de guerra. Então, as pessoas que perdiam alguma guerra, elas se tornavam prisioneiras dos povos vencedores, ou indivíduos que tinham algumas dívidas também poderiam tornar-se escravos. Então, eles não tinham direito à liberdade, sofriam maus tratos, e é diferente também, é importante a gente pontuar que a escravidão da antiguidade é diferente da escravidão moderna, ok? À medida que o trabalho escravo ele vai declinar na Europa ocidental, vai surgir o trabalho feudal, que é aquele que a gente observa ali entre o século V e o século XV, durante a Idade Média, ali no sistema do feudalismo. Então, a gente vai observar a servidão, que é aquela em que os camponeses e os servos vão trabalhar nas terras do senhor feudal em troca de proteção e abrigo. Posteriormente, com o desenvolvimento comercial e urbano, ali a partir do século XII, XIII, principalmente ali a partir do século XV, nós vamos ver o desenvolvimento do trabalho capitalista, onde vai haver a troca do trabalho por um salário, que é aquele que nós vemos atualmente.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Até a próxima!